A fraqueza Helena de Matos. Sánchez, bom dia. A fraqueza de Sánchez é na prática a sua força, não é? Porque as pessoas e os partidos, os movimentos que o sustentam no poder acabam por estar dispostos a várias coisas para que ele tenha poder, porque é a forma que arranjaram de conseguir vantagens do Estado espanhol. Podemos começar por uma coisa, eu sei que há neste momento casos de corrupção mais apetitosos, porque depois em Espanha há coisas absolutamente. Não há escândalo em Espanha que não tenha sexo. Não, podemos dar as voltas que quisermos, mas quer dizer, claro que houve um ou dois, mas há sempre ali um lado sórdido e voyeur em tudo aquilo. Mas, por exemplo, um dos senhores que está agora preso, o Santos Cerdán, que esteve nos governos de Sánchez, que é um homem que está no PSOE e todas essas coisas, que está agora preso, um, ele, ou contas com a justiça, porque depois aquilo tem, claro, como em qualquer lado, são detidos, depois são postos em liberdade, depois temos as averiguações. Há uma coisa que se chama o Pacto del Caserio. E o que é o Pacto del Caserio? É uma coisa que passou relativamente aqui em Portugal, relativamente sem grande relevância. Acontece, ele veio ao público no final do ano passado, em novembro do ano passado, e aliás, Sánchez começa a negar que tenha acontecido este pacto do Caserio, que se veio a conhecer em 2025, mas é um pacto que remonta a muitos anos anteriores, aos tempos em que Pedro Sánchez e Santos Cerdán andavam pela Espanha. E o que é que isto tem a ver? Remonta a 2018 e remonta a quando Pedro Sánchez e Santos Cerdán se reuniram no País Basco. Eu tenho à minha frente Estás a fazer tradução. as coisas em castelhano e, portanto, estou a fazer muitas vezes a tradução. E é um bom programa para a língua, perceber porque é que nós dizíamos Bs e eles Vs, porque tem a ver com os povos que estavam àquelas latitudes lá do norte. O País Vasco. Exatamente, aqui no País Basco, e porque é que nós dizemos Basco e eles dizem Vasco. E este encontro é o encontro que ele negou durante muito tempo entre Pedro Sánchez, o Santos Cerdán, que não tinha que negar nem de confirmar, enfim, e o Arnaldo Otegi. O Arnaldo Otegi é um homem que ele foi condenado por terrorismo, depois atentados, mesmo sequestros. Depois temos uma fase, ele é dirigente da ETA, terá sido mesmo da ETA militar e depois da ETA político-militar. E o Arnaldo Otegi depois, por essas épocas, já andava numa coisa que se chama Euskal Herria Bildu, e que era para negociar o apoio do Bildu na moção de censura ao Mariano Rajoy. Isto acontece em 2018. E isto, à época, é uma coisa que é profundamente negada, porque quando se foi falando, né, em 2018 não se falou, mas que se veio falar depois, porque era, quer dizer, a possibilidade de ir negociar à época de 2018 com os terroristas, não é? Pronto. E Sánchez, e porquê? Porque era preciso o apoio ao PSOE de uma moção de censura para deitar abaixo Mariano Rajoy, líder do PP. Isto é uma forma que o Sánchez desenvolve para se manter no poder. Ele sabe que não tem maioria e, portanto, ele vai precisar de apoios. A perspectiva dele nunca foi fazer crescer muito o PSOE, o grande PSOE, não é? De figuras como o Felipe González, mas sim conseguir, na esquerda, nomeadamente numa esquerda que os velhos socialistas abominavam e tinham perseguido de uma forma muito dura, portanto, os independentistas, os terroristas, e, portanto, ele chegar lá. E, portanto, este aqui é apenas um caso. Agora, o que acontece é que, se nós repararmos, nós neste momento depois veio a ser um escândalo político, mas, se olharmos para estes protagonistas, estão cá todos aquilo que é a forma como Sánchez está no poder. De um lado, os partidos que o suportam no poder, embora não partilhem do mesmo pensamento do PSOE, partidos como o Bildu. Por outro lado, o dirigente do PSOE que se envolve numa série de casos de corrupção, mas que foi fundamental
não foi por causa dos casos de corrupção que Sánchez chegou ao poder, mas que transforma esta própria fragilidade de Sánchez estes bastidores muito obscuros também em teias grandes de corrupção, com os tais pormenores e detalhes pois, de veras picarescos, para qualquer português se sente um inocente a ler algumas das coisas, sobretudo depois tem aqueles pormenores deliciosos, aqueles homens estavam à frente, as organizações feministas, porque a esquerda é feminista, pelas mulheres, depois já nem diziam mulheres, já diziam com aquelas terminações e não sei o quê, e depois tem umas conversas, Deus Nosso Senhor, depois está tudo, é preciso que se perceba, em Espanha, porque foi um país com terrorismo, o uso das escutas é muito mais utilizado das escutas legais e das paralegais. Porque depois há muita gente que esteve nos serviços de informação que acaba a trabalhar para órgãos de comunicação social, para partidos, para empresas, para grandes empresários, para isto e para aquilo, nas guerras comerciais e que fazem as suas escutas, os seus vídeos, as suas coisas, não é? E, portanto, há uma profusão de escutas em Espanha e de vídeos que não tem comparação com os outros países. E, portanto, e depois percebe-se as conversas que eles têm. Portanto, há aqui uma espécie de paradoxo de tudo isto. Com esta questão, pode perguntar-se, bem, como é que este homem está no poder? Ele está no poder exatamente porque o seu próprio partido não o consegue tirar de lá. Nós vemos figuras como o Felipe González a dizer eu não voto no PSOE. Não sou capaz de votar noutro partido, mas eu não voto no PSOE. Portanto, ele é o... portanto, e outros, porque são os outros partidos, os independentistas / terroristas ou ex-terroristas, que acabam a precisar que Sánchez esteja no poder. Esta coligação de suporte improvável acaba a impor-se ao próprio PSOE, porque quando nós podemos pensar o que eram as dificuldades que os líderes socialistas tinham muitas vezes nos seus próprios congressos, têm aqui, quer dizer, podemos pensar, nós hoje estamos a falar, o Zé Luís Carneiro, agora o Pedro Nuno Santos voltou e não sei o quê, e depois vão para congresso, o que é que pode acontecer, não é? E nós acreditamos, inocentemente, não é? Felizmente aqui para nós, não é? Que é dentro do Partido Socialista que estão as forças que põem e tiram os líderes. Agora imagine-se o que é um partido que está no poder e que uma coligação e que uma associação de entidades pouco recomendáveis quer que esse partido lá continue e não deixa cair aquele primeiro-ministro. É em parte isto. Em que medida é que Sánchez hoje, não é? Quem o mantém do poder não é aquilo que nós podíamos definir muitas vezes como o eleitor tradicional do seu próprio partido, porque esses não chegam para suportar o partido. Portanto, esta é uma das questões. Portanto, Sánchez tem de se manter no poder e por isso, nesse sentido, ele pode fazer o que quiser. E o que quiser aqui tem é muito mais perturbante. Nós podemos, por exemplo, comparar com o caso Sócrates em Portugal. E agora até vimos como a pessoa indicada pelo Partido Socialista para ser provedor de justiça acabou por ser penalizado pela sua proximidade com Sócrates. Claro, podemos dizer que António Costa esteve nos governos de Sócrates. Eu tenho muitas dúvidas como é que, a certa altura, as pessoas que estavam nos governos de Sócrates achavam ou que ele não estava envolvido naquelas coisas ou acreditavam naquilo que ele estava a dizer. Mas, isso é... E depois temos aqui este caso da pessoa indicada para ser provedor de justiça, porque na prática era uma ligação muito tóxica, do ponto de vista da propaganda mesmo, sendo que ele não é militante do Partido Socialista. Agora, aquilo que nós estamos a falar em Espanha não é nada disso. O que nós estamos a falar em Espanha é um partido que tem vários dos seus membros envolvidos é a própria forma de exercer o poder, não é? Portanto, indicam-se umas pessoas, fazem-se os negócios, cobram-se umas comissões, depois contratam-se umas pessoas com menos qualificações para estar nas empresas. Nós vimos isso. Por exemplo, quando foi do caso do apagão. A pessoa que está à frente da rede elétrica, a senhora que está à frente da rede elétrica em Espanha, foi substituir um velho militante socialista muito competente na área da energia. Era uma pessoa de reputado conhecimento.
E de repente, como tem sido visível agora ao longo de tudo isto, a senhora não tem competências, não é? Pronto, ou tem muito menos competências, claro, alguma coisa saberá. Portanto, houve isto. E depois houve muito mais, que é o partido começa numa coisa que em Espanha não é muito invulgar, e nos outros países também não, mas ali tem uma expressão muito, muito grande, que é a questão das comissões. E depois, quando entramos pelas comissões, percebemos que além das comissões há também a colocação de figuras absolutamente improváveis, como umas senhoras que se relacionavam com os senhores socialistas em determinados lugares em empresas, quer dizer, públicas, não é? Portanto, tudo isto é bastante, tem mesmo aspectos bastante sórdidos, não é? Mas depois temos aqui uma questão que é complicada e que é o próprio equilíbrio institucional, porque para se manter no poder, várias destas entidades que se portam são os tais partidos independentistas. Os partidos independentistas, eu acho que há dias estão tão interessados na independência quanto eu. Que acho que as independências nunca serão favoráveis para Portugal, porque Portugal é mais pequeno que algumas regiões de Espanha. Portanto, nós tivemos neste momento o nosso Presidente da República, como tu bem viste, a ser recebido naqueles magníficos, imponentes cenários, não é, Carla? Sim. Aquelas coisas extraordinárias, ser recebido também pelo rei, pela rainha, mas é porque são dois Estados, não é? São dois Estados. Se nós passarmos para 4 Estados, temos de perceber que todos eles são maiores, há vários deles que são maiores que nós, não é? Portanto, a importância de Portugal diminui. Portanto, é por isso que quer dizer, eu acho que Portugal tem de se manter absolutamente alheio a este assunto. Mas, do nosso ponto de vista, é melhor como as coisas estão. Mas, agora, vendo do ponto de vista espanhol, ou daquilo que é hoje a Espanha, aquilo que nós temos é cedências muito complicadas do ponto de vista daquilo que faz a unidade de um Estado. Por exemplo, a questão das verbas da Segurança Social. A questão fiscal. Há regimes fiscais em Espanha muito mais favoráveis. Por exemplo, neste momento, a Catalunha tem fiscalmente é mais favorecida, não é? Depois temos outras questões que já chegam, à questão dos arquivos, à questão, por exemplo, dos arquivos históricos. Quer dizer, temos agora a própria questão de Guernica, não é? Quer dizer, se começamos assim, se vai tudo para todo lado, cada terra tem só o seu museu local, não é? Sendo que aquilo que nós chamamos o quadro Guernica não tinha nada a ver com o bombardeamento de Guernica, tinha a ver com uma coisa que Picasso adorava, que eram touradas. Aquilo foi um painel encomendado a Picasso pelo governo espanhol republicano de então, e aquilo é uma homenagem a um toureiro que foi morto na arena, como acontece tantas vezes aos toureiros, não é? E depois, com os acontecimentos da guerra em Espanha, então depois ficou, por isso é que é um grande quadro, portanto dá para celebrar um grande toureiro que tinha morrido na arena, como um crime de guerra. Portanto, portanto, a discussão está a este nível, claramente com um cerco muito grande àquilo que mantém a unidade de Espanha, que é o facto de ser uma monarquia, portanto, à esfatura do Estado, claro, se fosse uma república, provavelmente o Presidente da República também defenderia a unidade de Espanha, mas isso não sei, mas quer dizer, portanto, há aqui uma crise institucional, um nível muito, muito grande de intrusão do poder na justiça, o que não é inédito em Espanha. Também é a presença, a politização em Espanha é assumida numa série de coisas, não é? E não é mal vista. Estamos a falar nos meios de comunicação social, a TVE, na própria nomeação para instâncias superiores de justiça. Agora, neste momento, as coisas estão um bocadinho a ir mais além, nomeadamente também no controle e na intervenção daquilo que são as sondagens, porque as sondagens em Espanha também são oficiais, e também nos dados da economia. Portanto, temos aqui é assim, eu acho que Sánchez, claro, são questões políticas diferentes, mas muita da sua intrusão não é muito diferente daquilo que Orbán fez na Hungria. Na justiça dizes tu? Sim, noutras coisas do cotidiano e órgãos de comunicação, isso tudo. A intrusão, quer dizer, o esticar completamente. Nós chegamos ali a um limite, percebemos, é um pouco isso. Claro, está noutro campo político, embora às vezes coincidam.
quer dizer, como sempre acontece nestas coisas. Pronto. Com isto tudo, para Portugal, Espanha é um país muitíssimo importante, por razões geográficas e comerciais, e é um nosso grande parceiro, e também políticas, porque geralmente as coisas até correm melhor quando aqui está um partido e lá está o outro. As relações não é por... Agora, a instabilidade, a tensão, sim, Portugal tem de ver isso com muita atenção. Nós não parecemos, ao contrário da França, por exemplo, não seremos muito provavelmente afetados por esta regularização massiva de imigrantes. A França acha que pode ser, e portanto já ali algumas afirmações complicadas que esta regularização massiva só funciona para a Espanha. Portanto, estão regularizados, mas só para a Espanha. Não Ou seja, podem não aquele circular. princípio de Não dos imigrantes que podem depois circular no espaço Schengen. Não Isso será. é impossível. Isso é, não é? pois Isso é está, pois completamente impossível. está, pois diz a Helena Não há Garrido. fronteiras, não é? Claro. Como é que isso é possível? E também não não pode ninguém assumir um compromisso desses, não é? Nós vimos agora o relatório que foi divulgado ontem, se não me engano, sobre o funcionamento do aeroporto de Lisboa, das entidades europeias, em que se chama a atenção que Portugal Exato. está a ser uma plataforma de passagem de imigrantes por causa da facilidade da passagem da fronteira, não é? É por aqui eles É que passam. o que o Na Sanches- França ficam e daí. Helena, mas o que o Sanches, com estas medidas que acabam por violar até regras comunitárias, o que nós corremos o risco é que os países que se comecem a ter problemas com o seu eleitorado, como a França, por causa do aumento da imigração, suspendam o espaço Schengen. Isto, Sim. quando não se respeita depois o quadro global do próprio funcionamento da União Europeia, é Claro. isso que acontece. 500 mil pessoas são imensas pessoas. Exatamente, e poderão É ser mais 2% da dentro população do de reagrupamento trabalho familiar. do mercado de trabalho. É 2% da população disponível para trabalhar, que é para não usar o termo técnico, Sim. da população ativa de Sim. Espanha. É imensas pessoas. Sim. Há várias coisas, por exemplo, eu já sei que temos o António Nogueira Leite já em linha, mas, por exemplo, até gostaria depois de ouvir falar sobre isto. Por exemplo, Pedro Sánchez mexeu no IVA dos combustíveis. Sim. E mexeu no IVA dos combustíveis, que é um imposto que, por exemplo, aqui, o nosso então Primeiro-Ministro António Costa também considerou essa medida. Não estou a discutir se ela é positiva, se ela é negativa. Estou a discutir que, a princípio, para se mexer tem de se ter autorização de Bruxelas, Tem, por razões mais que óbvias, não é? E Bruxelas levou não sei quantas semanas a dizer que fez um alerta a Madrid sobre Pronto. a descida do IVA. Porque nestas coisas, realmente, Espanha, o tamanho conta, como se percebe, não é? Claro. E pronto. Mas para Portugal não é neutral esta tão grande diferença na taxação dos combustíveis neste momento em Espanha, por exemplo. Sim.